O termo política monetária é muito ouvido nos noticiários, mas nem sempre é fácil de entender. Na maioria dos países, o principal órgão executor da política monetária é o Banco Central, a exemplo do Brasil, e que é encarregado da emissão da moeda, da regulação do crédito, da manutenção do padrão monetário e do controle do câmbio. Aqui, como é que funciona na prática a política monetária? A política monetária, na verdade, ela consiste em um conjunto de ações que o governo utiliza para controlar as condições de liquidez na economia. Em outras palavras, para controlar a base monetária, o volume de moeda em circulação nessa economia. E aí, como é que o governo faz isso? Existem alguns instrumentos de ação de política monetária, que são a emissão de moeda, a emissão ou resgate de títulos da dívida pública. O governo consegue controlar o volume de moeda em circulação, tanto vendendo títulos quanto resgatando títulos da dívida pública, através dos depósitos compulsórios que os bancos comerciais depositam junto ao Banco Central, através do controle do volume de crédito disponibilizado nessa economia e através de uma taxa de redesconto que está atrelado também ao depósito compulsório. Então, através desses instrumentos de ação, o governo executa a política monetária, inclusive com a taxa de juros que é cobrada com a venda de títulos da dívida pública, como a gente já colocou. Existem dois tipos, né, de política monetária, que seria aquela restritiva e a expansionista. Hoje a gente vive o período dessa política monetária restritiva. O que é que acontece? Quando você expande o volume de moeda em circulação, você tende a depreciar essa moeda, o que se traduz em inflação. Então, o que é a inflação? Nada mais é do que a depreciação de moeda. Então, quando essa depreciação é muito grande, o governo enxuga o volume de moeda em circulação. E aí, quando você reduz, você o faz na perspectiva de valorar mais essa moeda, ou seja, a evitar uma pressão inflacionária. Bom, e essa política monetária, ela faz parte de um contexto maior, que é da política macroeconômica do país, não é? Exatamente. Existem várias políticas macroeconômicas, uma delas é a política monetária, uma outra é a política fiscal, a política de renda e a política cambial e de relações externas. Esse conjunto de políticas macroeconômicas, elas são utilizadas na perspectiva de você manter a estabilidade e o ritmo de crescimento de uma economia. E isso para fazer com que o país ande nos eixos aí. Exatamente. A perspectiva é você promover o bem-estar social, fazer com que as pessoas tenham renda, tenham emprego e, de um certo modo, regulamentar as relações comerciais de um país com o resto do mundo. Então, as políticas macroeconômicas, elas têm essa função. Cada uma, na verdade, tem uma função específica. A política monetária tem uma, a política fiscal tem outra, mas, conjuntamente, elas trabalham convergindo na direção da estabilidade e do crescimento da economia na perspectiva de levar bem-estar social para a sua população. Luciana, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, estou à disposição de vocês. E o Da Sua Conta de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais discussões sobre economia. Bons festejos juninos e até lá!